No século X, ainda na Idade Média, o rei carolíngio da França, Luís V, morre sem deixar descendentes para seu lugar no trono. Com isso, seus vassalos elegem entre eles um novo rei. O conde Hugo Capeto é o escolhido e começa a reinar, dando início a uma nova dinastia, a chamada Dinastia Capetiana. Vale destacar e que também é de extrema importância o que ocorre entre o reinado de Hugo até o seu sucessor distante chamado Carlos IV. Hugo Capeto começa a dinastia no ano de 987, onde a partir desse período a França começa sua monarquia, com um processo de centralização política francesa, criando seu próprio exército, sua própria moeda, criando impostos para serem pagos à coroa. Foram várias transformações, confusões e descobertas que ocorreram até o reinado de Carlos IV. Carlos IV morreu sem deixar descendentes na linha de sucessão à coroa. Com isso, seus parentes Filipe VI, o Afortunado, e Eduardo III precisaram disputar pelo controle da monarquia francesa. Filipe saiu da competição vitorioso e em 1328 se tornou o rei da França. Entretanto, a rivalidade estabelecida entre eles pereceu e se tornou mais forte e mais tensa com o passar do tempo. Até que, em 1337, somada a outros fatores, acabou dando início à Guerra dos 100 Anos. A Guerra de 100 Anos durou mais que 100 anos, mas esses anos não foram contínuos. Ela teve seus momentos de luta, de vitórias e também de tréguas. O conflito era sempre acompanhado por outras calamidades, como a fome, ocasionada pela própria guerra, e pela peste negra, que começou a se alastrar na Europa em 1347. O último rei entre o período da guerra foi Carlos VII, coroado 30 anos antes do fim da guerra. A guerra terminou com a vitória da França e com um acordo assinado por Carlos VII. A partir daí, ele começa a governar a França, dando continuidade à dinastia capetiana. Com o apoio de grandes burgueses, ele centralizou o governo nacional, criou novos impostos e financiou a instituição de um exército permanente. A partir de então, a França se torna um exemplo máximo de absolutismo real europeu. Foi uma forma de governo que prezava pelo poder absoluto do monarca e surgiu para atender às demandas da nobreza feudal e da burguesia mercantil. O absolutismo foi uma forma de governo muito comum na Europa entre os séculos XVI e XIX e defendeu a teoria do poder absoluto do rei sobre toda a nação. Curiosidade: a última fase da Guerra dos 100 Anos foi marcada pelas vitórias da camponesa Joana d'Arc, onde a camponesa se disfarçava entre os homens e liderava as tropas nas batalhas. Ela foi o motivo da França ter vencido nas disputas. Mas infelizmente, os soldados descobriram a identidade da camponesa, e ela se defendeu dizendo que recebeu mensagens divinas, mensagens de Deus, onde ela deveria ir à guerra e lutar pela nação para que pudesse vencer. Mas para outros isso era motivo de bruxaria na época. Então, condenaram ela, julgando-a por um tribunal da igreja, e acabou sendo queimada viva, em 1431. A morte de Joana d'Arc estimulou mais ainda o nacionalismo dos franceses, que a partir de então avançaram sobre os ingleses, conseguindo expressivas vitórias e vencendo então a Guerra de 100 Anos.